Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e nesse vídeo eu vou te convencer a parar de ficar mudando de profissão toda hora, cara. Para de ficar querendo trocar de profissão, porque você não vai chegar em lugar nenhum assim. Né? O que você vai fazer é perder tempo, e eu digo isso como alguém que ficou mudando de profissão toda hora. Né? Por que eu estou te falando isso? Porque, fundamentalmente, o tempo que você gasta recomeçando em outra profissão, chegando em um alto nível em outra profissão para que você possa atingir uma boa remuneração, é o tempo que você gastaria dentro da tua profissão atingindo um alto nível muito maior daquele que você estava. Vou te dar um exemplo da minha vida e eu vou translocar depois esse exemplo para outras profissões e você vai entender o que eu quero dizer. Eu comecei fazendo jornalismo, tá? Jornalismo se transformou como profissão. Depois de 2010, começaram as redes sociais, tinha YouTube, tinha podcast, coisas que os meus professores na faculdade não falavam. Olha que coisa louca, né? Quer dizer, Felipe Neto ganhou o prêmio da MTV, na época que existia MTV, olha que coisa louca. E a gente não falava disso na faculdade. Eu escutava o podcast do Nerdcast, não sei quem conhece, né? Isso aí em 2009, 2010, e a gente não falava de podcast. Então, era uma profissão que estava constantemente em transformação, e vendo isso, eu pensei, porra, tô fudido, não vou ter emprego no futuro, cara. Tô na merda, vou trocar de profissão, então. Troquei no futuro, né? Depois eu acabei indo pra engenharia. Só que, obviamente, muitas pessoas da minha turma largaram, foram fazer outras coisas, mas as pessoas que permaneceram ali e se especializaram muito bem e levaram adiante, não a profissão de jornalista, que a gente chama de hard news, né? Quer dizer, a pessoa que fica lá na redação, escreve, vai fazer matéria e tal, mas que pegaram essa capacidade de criar notícia e conteúdo, se aprofundaram isso de um jeito ou de outro, acabaram se dando muito bem. Né? Porque elas conseguiram acompanhar a transformação da tecnologia e se recolocar no mercado, mas sempre com muita dedicação, sempre com muito esforço. Então eu tenho colegas, por exemplo, que hoje trabalham no X, né, o antigo Twitter, trabalham no Facebook. Eu tenho colegas que trabalham em multinacionais, né, fazendo análise de dados, mas que começaram como jornalistas. E eles ganham muito bem. Aliás, ganham muito melhor do que eu. Alguns ganham o dobro, o triplo do que eu ganho, né, como médico. Existem outras pessoas, né, que vem esse mesmo movimento, né, que eu fiz como natural, né? E quando eu olho para trás na minha carreira, que eu troquei várias vezes de profissão, eu vejo que eu perdi muito tempo fazendo um salto e outro, porque eu fiz isso do jornalismo para engenharia. E aí, quando eu estava na engenharia, eu tive exatamente a mesma sensação, né? A gente foi pego ali na crise de 2015, 2016, né? Quem lembra do final do governo Dilma. E aí eu pensei, pronto, fodeu, não tem mais indústria no Brasil. A indústria química no Brasil sempre foi uma indústria frágil, né, quase inexistente. E aí eu pensei, pronto, né, acho que eu vou trocar de profissão. E eu comecei a empreender, eu tive outros negócios e tal, mas que também não foram muito pra frente. E eu tava contente, assim, né, na verdade indo trabalhar com outra coisa, que eu vou trabalhar com corretagem de imóveis eventualmente, olha que coisa louca. Porque eu sempre pensava que, pô, agora o negócio que eu tô fazendo não vai dar certo, eu vou trocar de profissão de novo. Se eu tivesse permanecido ali e tivesse me dedicado, provavelmente eu teria terminado a faculdade muito antes, teria me formado, teria me recolocado profissionalmente e, a essa altura, eu estaria num cargo muito maior, né, do que o que eu estou hoje. Mas não, né, eu gosto de ficar procurando sarna para se coçar e aí eu troquei de profissão. Então fui fazer cursinho de novo, gastei um dinheiro gigante, gastei tempo pra cacete até entrar na faculdade de medicina. Fiz a faculdade de medicina, terminei para depois, né, sair do país e começar minha carreira fora do país. Quando eu paro para pensar nesses 10 anos, né, 10 anos, se eu tivesse ficado na carreira de engenheiro químico, não necessariamente como engenheiro químico trabalhando em petrolífera, mas poderia ter trabalhado em consultoria, né? Eu tenho um amigo da família que trabalha com consultoria, né, ambiental e ele precisava de um engenheiro. Eu podia ter ficado lá. Né? E muitas vezes eu me pergunto, caramba, né, eu dei essa volta toda, será que lá não seria melhor? Quando eu paro para pensar todo o tempo que eu me dediquei, porque foram dias, literalmente dias inteiros, papo de 12, 14 horas por dia, final de semana, sábado e domingo, não tinha férias, não tinha Natal, não tinha porra nenhuma, por anos, cara, anos a fio. Será que se eu tivesse dedicado todo esse esforço, com todo esse empenho, né, dentro do curso de engenharia, eu não teria ido longe, né? De novo, com as qualificações que eu tenho, estudando tudo que eu estudei, porque, né, eu já sabia falar inglês fluente, mas aprendi a falar alemão nesse meio tempo, aprendi a falar italiano nesse meio tempo, estava aprendendo francês nesse meio tempo. Com tudo isso nas costas, será que eu não conseguia chegar mais longe? Eu gosto de apostar que sim. Aliás, eu aposto tranquilamente que sim. Né? E isso serve para qualquer outra carreira, como eu dizia, né?
Porque quando você pega o esforço que você precisa para poder se destacar numa área nova e o tempo que você gasta para trocar de uma área nova para outra, de uma área antiga para uma nova, e você começar a aprender aquele trabalho, para você começar a crescer naquela carreira, leva muito tempo. Porque a formação, o treinamento profissional leva muito tempo. E quando você fica trocando o tempo todo, achando que sempre a grama do vizinho vai ser mais verde, você está perdendo fundamentalmente tempo, que é muito mais valioso que dinheiro, né? E se você realmente tiver a intenção de, na sua carreira nova, atingir alto nível para ganhar bem, porque, me desculpa, o mundo está cada vez mais competitivo, o mundo está cada vez mais difícil, e se você acha que você vai entrar numa carreira e começar a ganhar bem pra caralho, fazendo nada, meu amigo, você tá fudido, cara. Não vai acontecer, entendeu? Na medicina, em que todo mundo achava que bastava você se formar, que você começava a ganhar plantão e tá tudo bem, cada dia menos isso é verdade. Cada dia mais isso é menos verdade, né? Por quê? Porque a gente tem uma super saturação de escolas de medicina no Brasil, em que você não tem porra de critério nenhum, então qualquer imbecil consegue virar um médico, me desculpa, mas é verdade. Aliás, né, o ENAMED é a prova disso, quer dizer, mais de 60% das faculdades não tem o mínimo de qualificação, os alunos não têm o mínimo de qualificação para atender gente, sabem menos da metade do necessário, cara. Né? Quer dizer, então eu não estou tirando isso da cabeça. Os dados mostram que as pessoas saem mal formadas. Essas pessoas se formam médicos, né? E é muita gente saturando todos os serviços, então você tem um mau atendimento, com os salários afundando, né? E as pessoas achando que, né, ainda é uma boa ideia você se tornar um médico. Eu vou para o Paraguai, vou entrar numa Unisquina para me formar médico, porque aí eu vou ganhar muito mais. Desculpa, meu amigo, assim, olha, se você acha que essa é uma boa opção, eu vou furar tua bolha. Isso não é uma boa opção. Né? Você vai perder muito tempo, você vai perder dinheiro, provavelmente, porque você está investindo numa faculdade privada e você está fazendo um empréstimo muitas vezes para pagar. Tem N histórias, né? E muitas pessoas me mandam inbox dizendo que estão endividadas e estão numa faculdade particular para ter um retorno financeiro questionável, né? Porque são 6 anos de faculdade que você não trabalha, fundamentalmente, né? E depois você tem que pagar esse empréstimo. Então, na verdade, o seu patrimônio total ele não está aumentando, ele está negativo e você está tirando ele do negativo só depois que você se forma. Quando você para pensar todos esses anos que você está trabalhando, será que se você investisse ele em uma outra carreira com muita dedicação também, com muito afinco, né, que você vai dizer que é o afinco que você vai colocar, porque afinal de contas, não importa que você se formou no Paraguai, spoiler, importa pra caralho, tá? Não importa que você se formou no Paraguai, porque agora sim você vai ser um médico igual a todos os outros, porque você vai revalidar e vai entrar na residência médica. Cara, eu duvido muito, porque a diferença de nota de um aprovado para uma pessoa não aprovada na residência médica, que é o próximo nível da formação, para você realmente ganhar bem, cara, para você estar bem seguro, mais qualificado no trabalho, ele é muito sensível. Tá cada dia mais difícil, cara. Então todo esse esforço que você disse que vai colocar na residência, se você colocar em outra profissão, será que você não se destaca muito mais naquela profissão? Muito, muito, muito mais? Eu tenho certeza que sim, cara. Eu não tenho dúvida de que sim. Por isso eu digo, até da minha própria experiência, né, fazendo meia-culpa. Muitas vezes eu me pego pensando, cara, se eu tivesse não entrado em medicina, mas continuado na engenharia e me dedicado tanto quanto eu me dediquei na medicina, eu seria muito bem obrigado. Provavelmente teria menos dor de cabeça, estaria ganhando mais, né? Trabalharia muito menos, sem dúvida nenhuma, né? E seria mais tranquilo com a vida, né? Mas aí você vai me dizer assim, mas o médico ainda ganha bem, o médico ainda ganha acima da média. Meu amigo, isso vale para qualquer profissão. Se você é bem qualificado, isso vale para qualquer profissão. Mas tem algumas profissões que não estão sob demanda. Porra, meu amigo, então você tem que escolher uma profissão que está sob demanda no mercado. Essa é a lei do mercado, é assim que você ganha bem. Quer dizer, você achar que a sua idiosincrasia, né? Quer dizer, aquilo que você acha que é uma particularidade sua, que você acha que é bonitinho, tá? Merece ser bem remunerado só porque você quer, é uma grande imaturidade. Né? Porque se existe uma saturação de profissionais do mercado daquela área ali, e você quer porque quer se tornar naquela área ali, você espera que você vai ser remunerado, você tá fudido, cara. Você vai se desiludir muito e você tá, na verdade, caminhando a passos largos para uma grande frustração, né? Como é o que está acontecendo fundamentalmente na medicina hoje. Fundamentalmente. Você não precisa acreditar em mim, basta você procurar outros médicos e ouvir o que eles têm a dizer. Isso não sou eu que estou dizendo. Né? Os dados mostram isso. Se você olha a demografia médica, isso está bem claro. Mas já ainda ganha melhor do que o brasileiro médico. O brasileiro médio é pobre. A realidade é essa. E se você entrar numa boa profissão em que você gasta 6 anos se formando, se fudendo de estudar, ralando muito, você também vai ser tão bem remunerado ou mais.
né, com mais flexibilidade, com mais possibilidade de ir para fora, com mais possibilidade de trabalhar em banco, com mais possibilidade de, não sei, ser empreendedor, que é uma coisa que verdadeiramente paga bem mais do que você ser CLT. Né? Só que as pessoas enxergam sempre que se você mudar, se você recomeçar, aí sim vai ficar bom, né? E a mesma coisa com o relacionamento, assim, para você ver que eu não tô fazendo nenhuma suposição maluca, quer dizer, você tá num relacionamento e aí imediatamente quando as coisas começam a dar errado, você começa a pensar assim, eu vou terminar porque talvez quando eu tava com a fulana era melhor, ou quando eu tava com o ciclano era melhor, assim, porque ele fazia isso, sem você perceber que, tipo, também tinha problemas o outro relacionamento que você tava. E se você achar que você vai encontrar alguém melhor e que essa pessoa finalmente vai ser diferente, que tudo vai ser lindo, vai ser maravilhoso, que você não vai ter problemas, meu amigo, põe o pé no chão, põe a mãozinha na cabeça, assim, na consciência e entenda que você vai ter problemas também em outro relacionamento, você não vai ter um relacionamento perfeito, onde tudo vai dar certo pra você, porque agora sim você encontrou a resposta que você precisava. Agora sim, agora vai, né? Não existe, isso é uma grande ilusão, é uma grande imaturidade também você achar que depois que você mudar, finalmente as coisas vão se encontrar. O que depende muito é o quanto você está disposto a investir naquilo, né? Quando eu estava pensando ainda em fazer medicina, eu acompanhei por muito tempo um médico cirurgião plástico, amigo da família, e que ele buscou de todos os jeitos possíveis e imagináveis me desincentivar a fazer medicina. Ele dizia claramente, Li, não faz medicina, eu não quero que você faça medicina, eu acho que você vai fazer merda. Vem comigo, vem trabalhar comigo, né, vem me acompanhar, não trabalhar, né, mas vem me acompanhar e eu vou te mostrar o dia a dia para você ver se é isso mesmo que você quer. Eu não acho que você deveria fazer, mas você decide porque eu não mando em você, né? E eu acompanhei ele e eu gostei de qualquer forma, né? Por isso que eu disse, assim, medicina para mim sempre foi um desafio, eu sempre fiz porque me interessava muito mais saber onde eu posso chegar do que o dinheiro. O dinheiro não me interessava, nunca me interessou, sinceramente. E aí ele me disse assim, se você tem certeza que você vai fazer medicina, eu quero que você entenda que vai ser a sua última escolha, porque você tá velho já, cara. Você não tem mais 18 anos. Então, você vai fazer uma escolha agora, você vai ter que comer um sanduíche sabor cocô. Independente do que você escolher, pro resto da sua vida, sempre vai ser um sabor cocô. Porque você já fez jornalismo, não gostou. Você já fez engenharia química, não gostou. Você estava trabalhando com um monte de coisa nada a ver, não gostou também, mesmo que estavam te pagando bem. Agora você quer fazer medicina, você não vai gostar uma hora. Você também vai chegar uma hora, vai se sentir frustrado, achar que está sendo mal remunerado, não sei o quê. Então você saiba que você está comendo um sanduíche sabor cocô. Mas, se você vai escolher um sanduíche sabor cocô, invariavelmente, pelo menos escolhe aquele que tem azeitona. Né? Então escolhe uma especialização, não sei o que você vai fazer, ele me falando isso, né? Que você vai ter as coisas que você gosta. Faça aquelas coisas direito, faça por prazer também, faça que vai te pagar bem, porque é o que justifica no final das contas você fazer isso. Agora, não fique achando que quando você trocar de sabor de sanduíche, escolher uma outra profissão, você vai estar melhor, a sua vida vai estar resolvida, vai deixar de ser um sanduíche sabor cocô, vai ser sabor salmão defumado, sempre vai ser sabor cocô. Toda profissão que você escolhe é uma profissão de sanduíche sabor cocô. Eu sei que é uma coisa horrível, eu nunca vou falar o nome desse cirurgião plástico para proteger ele, mas eu quero que você entenda que assim, no final das contas, a escolha, ela praticamente não existe. Tudo que você for fazer vai ter um lado ruim. E eu quero que você entenda isso no final desse vídeo, né? Eu quero que você entenda que se você realmente se dedicar, se você realmente levar a sério o seu trabalho, e eu digo realmente levar a sério, realmente fazer de tudo que está a seu alcance para se destacar dentro da sua área, dentro daquilo que você gosta, dentro da sua área de interesse, desde que seja alguma coisa que está em demanda no mercado, porque você tem que ser realista, né? Não adianta você achar que tipo, você vai ficar multimilionário sendo um professor de português, porque é muito improvável, embora possível, que isso aconteça. Se você realmente se dedicar, cara, você dá um jeito. E aí você se destaca e você vai longe. Né? Então, escolhe bem a sua profissão. E escolhe uma vez só. Assim como você escolhe bem a pessoa com quem você quer estar, escolhe uma vez só. Ou o mínimo de vezes possível, pelo menos. E vai até o fundo com isso. A gente se vê na próxima. Tchau.